Você já se perguntou o que uma lata de tomate, barras de chocolate e brócolis têm em comum? Carboidratos? Não. Proteínas? Não. Gorduras? Também não. São insetos? Sim, aqueles mesmos bichos arrepiantes que você tenta manter longe de casa? Isso mesmo. Pois aqui está o que você precisa saber. Insetos ou alguns pequenos pedaços de insetos estão na maioria de nossos alimentos e não há absolutamente nada de nocivo ou perigoso nisso. O quê? Sim, foi isso que você ouviu. Veganos e vegetarianos, vocês provavelmente terão que reconsiderar a ingestão de vegetais, pois o fato é que vocês consomem cerca de meio a 1 quilograma de baratas, moscas, larvas e outros insetos apavorantes escondidos em sua comida a cada ano. Eca! Nossos produtos e alimentos enlatados estão cheios de pequenos insetos. Tudo desde brócolis, espinafre a tomates enlatados podem conter cabeças, pernas, tórax e até insetos inteiros. Como assim? Nesse momento, você provavelmente está se perguntando: como isso é permitido? Isso é seguro? Bem, o FDA americano tem um manual para níveis de defeitos naturais e inevitáveis em alimentos que não apresentam riscos à saúde humana. Quase tudo que consumimos tem uma certa quantidade de partes de insetos que o FDA considerou aceitável para o consumo humano, incluindo alimentos saudáveis, industrializados, lanches e bebidas. Então tá. Vamos dar uma olhada em fatos ainda mais chocantes. Até 8 partes de insetos são legalmente permitidas pelo FDA em cada barra de chocolate. Isso significaria que ao comer 45 kg de chocolate, você poderia ingerir até meio quilo de insetos. Então, da próxima vez que for comer chocolate, pense 2 vezes. Em 45 kg de pão, você encontraria cerca de 750 gramas de insetos. Os insetos estão até em certas bebidas. Você sabia que até 5% do lúpulo em cada lote de cerveja é inseto? Então, quando você sair para tomar uma gelada, peça ao barman a cerveja mais barata. Em cada lata com capacidade de 100 gramas, são permitidas até 19 larvas e 74 ácaros. Uma fatia desse bolo que você tanto ama contém carmim, um vibrante corante vermelho que é feito a partir do abdômen esmagado de cochonilhas, pequenos parentes das cigarras. Durante séculos, as pessoas consumiram insetos, de gafanhotos a besouros, cupins, lagartas e libélulas. Isso até tem um nome: entomofagia. Quase 2.000 espécies de insetos são consumidas na Ásia, África, México e América do Sul. Isso inclui 235 espécies de borboletas e mariposas, 344 de besouros, 313 de formigas, abelhas e vespas, 239 de gafanhotos, grilos e baratas, 39 de cupins e 20 de libélulas, além de cigarras. Alguém chame o exterminador! Agora vamos ver alguns dos benefícios de consumir esses insetos dos quais estamos fugindo. Os insetos são uma fonte de proteína mais sustentável para a crescente população em todo o mundo, ao contrário das fontes de proteína mais amplamente aceitas. Além da proteína, os insetos também são uma grande fonte de energia, rica em gorduras, fibras, vitaminas e minerais. O risco de transmitir doenças ou vírus, como a gripe suína, diminui, já que os insetos são geneticamente muito diferentes dos humanos. O impacto ambiental do cultivo de insetos para alimentação é muito menor do que da pecuária, pois eles produzem menos gases de efeito estufa e requerem 95% menos água. 80% do corpo de um grilo é comestível, em vez de apenas 40% do corpo de uma vaca e 50% do corpo de uma galinha. Portanto, o fato é que os insetos podem ser a melhor maneira de alimentar nossa crescente população, que aumenta num ritmo alarmante. A demanda por proteínas à base de carne também está aumentando. Se todos começarem a comer tanta carne quanto os americanos, isso exigiria mais área do que é existente no planeta. Bem, se você superar o fato ECA, poderá fazer uma escolha inteligente adicionando alguns desses insetos à sua dieta. O que você acha? Você já se perguntou por que os alimentos estragam mesmo antes do prazo de validade? Acredite ou não, é a forma como você os armazena. Sim, alimentos diferentes precisam de métodos diferentes de armazenamento que os impeçam de estragar. Vamos aprender tudo sobre isso hoje. 1. Cebola e alho.
Cebola e alho gostam de lugares escuros e secos, então faça um favor a eles e mantenha-os longe da luz solar. Eles definitivamente não vão à geladeira, pois podem apodrecer devido à condensação e temperaturas baixas. 2. Cogumelos. Primeiramente, não é aconselhável armazenar cogumelos frescos por mais de um dia. Se você precisar, existem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é armazená-los em um saco de papel e refrigerado, onde dura um dia a mais. Ou se você lavar e secar os cogumelos e mantê-los no freezer, eles podem ser armazenados por muito mais tempo. 3. Verduras e ervas frescas. Você deve ter notado que muitas pessoas armazenam verduras e ervas em recipientes cheios de água. Mas espere! Não, essa forma não é certa. A maneira correta de guardar verduras e ervas é colocá-las em um saco de papel e guardá-las na geladeira. Por quê? Bem, o saco de papel absorve a umidade extra, ajuda a respirar e evita que apodreçam mais cedo. 4. Aves e carne vermelha. Se você planeja comer carne, o melhor momento de comprá-la é pouco antes do preparo. Sim, a carne tem muitas bactérias que a fazem apodrecer rapidamente e isso certamente não é higiênico. Mas se você deseja armazenar carne por 1 ou 2 dias, cubra-a em uma folha de plástico e guarde-a em uma prateleira inferior na geladeira. 5. Bananas. Para evitar que as bananas estraguem, basta colocá-las em um saco de papel ou embrulhá-las em um filme plástico e colocá-las em local escuro e seco. Dessa forma, as bananas não apodrecerão e estarão frescas para comer. 6. Mel. Este é fácil, bem difícil de dar errado. O mel deve ser armazenado em uma jarra de vidro, cerâmica ou metal para evitar que se estrague. Verifique se o seu mel está armazenado longe da luz solar, para não perder suas propriedades antibacterianas. Também deve ser mantido longe de outros alimentos que emitem fragrâncias, para evitar que o mel absorva outros aromas. 7. Leite e iogurte. Leite e iogurte precisam ser colocados na parte inferior da geladeira, para que estejam na melhor temperatura e não perto da porta. Caso contrário, o leite poderá estragar mais cedo do que você imagina. 8. Pão. O pão pode ser armazenado em um saco plástico, um pano ou um saco de papel, para manter sua suavidade por até 5 dias. Se o pão for armazenado por mais de 5 dias, ele pode ser mantido na geladeira a uma temperatura mais baixa, impedindo que se estrague. 9. Farinha e grãos. Farinha e grãos devem ser retirados da embalagem original. Precisam ser colocados em um recipiente de cerâmica ou vidro para mantê-los longe de insetos e assim terem uma vida longa. 10. Ovos. Todos os refrigeradores possuem uma seção especial para ovos na porta. Mas espere! Isso não é bom para os ovos. A exposição constante a temperaturas mais quentes ao abrir a geladeira dará vida mais curta aos ovos. O que você precisa fazer é colocá-los dentro da geladeira para que não sofram muitas mudanças de temperatura e permaneçam saudáveis. Quando você segue seu coração, para onde ele te leva? Aposto que ele te leva para a geladeira. E às vezes ao restaurante favorito na cidade, ou restaurantes. Mas você sabe a origem exata do que come? Sim, comida pode ser engraçada às vezes. Você pensa que sabe de onde veio o prato ou que pertence a uma culinária específica, mas você vai ficar surpreso ao saber sua origem. Vamos falar sobre alguns pratos que não são de onde pensávamos que eram. Batata frita. Sim, uma coisa que realmente incomoda é pensar que algo é de um lugar, mas no fim não é. Não é francesa. Os historiadores afirmam que este prato popular surgiu no final do século XVII na Bélgica. O povo belga gostava de um peixe muito pequeno em uma preparação crocante. Quando não tinha peixe, faziam batatas no formato de um pequeno e fino peixe. E foi assim que nossas deliciosas batatas fritas vieram a existir. Croissant. Croissants da França são exatamente o que você precisa para começar seu dia, concorda? Exceto que eles não são da França, mas da Áustria. Sim, acredita-se popularmente que um oficial de artilharia austríaco abriu uma padaria em Paris por volta de 1839 e vendeu o Kipferl vienense, feito com massa amanteigada e escamosa. Os franceses adaptaram ainda mais este prato de dar água na boca em uma forma curvada. E temos o croissant. Samosa. O popular samosa é um lanche perfeito para todos os indianos. Repleto da deliciosa batata, o samosa pode ser encontrado em vários países em diferentes versões. Mas não se originou na Índia. Como assim? Acredita-se que tenha se originado em algum lugar do Oriente Médio e tenha percorrido todo o caminho, terminando em um lanche noturno apimentado na Índia.
Torta de maçã. Tão americano como torta de maçã. Esse é um ditado muito popular nos Estados Unidos, que denota algo como sendo inteiramente americano. Mas ele realmente se originou nos Estados Unidos? Não, originou-se na Inglaterra, onde a primeira receita de torta de maçã foi impressa por Geoffrey Chaucer e incluía maçãs, figos, passas, peras e uma casca de massa. Delicioso! Tikka masala. Uma visita à Índia definitivamente significa experimentar a deliciosa comida na preparação do tikka masala. Mas as origens desse popular prato supostamente indiano podem ser debatidas. Embora os indianos acreditem que ele foi originalmente criado em Punjab, outros afirmam que o prato foi realmente originado em Glasgow, no início dos anos 70, onde um chefe de Bangladesh acrescentou molho ao tikka de frango ou ao espeto de pedaços de frango. Bem, tudo isso não importa agora, porque em 2001, o então secretário de Relações Exteriores, Robin Cook, declarou que era um verdadeiro prato nacional britânico. Espaguete com almôndegas. Levante a mão se o som de espaguete e almôndegas fez você salivar. Bom, tudo bem que é um dos pratos mais deliciosos já criados, mas de onde veio? Dos Estados Unidos? Não. Na verdade, é parcialmente italiano. Sim, os imigrantes italianos chegaram aos Estados Unidos e criaram esse prato clássico para deleitar o seu paladar. Fajitas. Você não gostaria de poder fazer uma fajita todos os dias? Sim, uma deliciosa e saborosa fajita mexicana. Exceto que fajitas não são do México. Parece que toda a sua vida é uma mentira depois de conhecer esse fato. As raízes da fajita remontam ao rancho do Texas, na década de 1930, tornando um verdadeiro prato Tex-Mex. Uau! Esses foram alguns fatos que não esperávamos, não é mesmo? Bem, desde que eles satisfaçam nosso paladar, não importa de onde eles vieram.